Olá, meus queridos, aqui Bruno Sodré do canal Maracujá Podcast e eu vou dar continuidade no vídeo anterior a respeito do onde o protagonista foi o Humberto Matos criticando a Auditoria Cidadã da Dívida. E ele participou ontem de um podcast e novamente foi provocado e fez alguns comentários que, na minha visão, são equivocados e eu vou comentar essas críticas que ele faz ao pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida. Entende? Eles vão entrar nesse tipo de mercado de pública do Brasil, tipo nos anos 70, ela também era baixíssima. E Você é a agora? favor da gente fazer uma auditoria da nossa dívida pública? Não, eu acho que só a auditoria não vai resolver nada. Aliás, ela vai agravar o problema. Sério? Porque o Eu já ouvi grande falar problema... que a gente consegue reduzir ela 70%. Não, cara, a dívida pública é a moeda. Eu acho que esse é um dos grandes problemas da turma que defende a auditoria, tá? Então as pessoas não entendem muito bem que se a gente auditar a dívida pública, a taxa de juros vai subir. E hoje o que engole todo o orçamento é justamente a taxa de juros muito alta, né? Por que vai subir? Porque tu pensa o seguinte, você vai comprar um papel da dívida pública, mas aí começa uma auditoria da dívida pública. Se encontrarem fraudes na dívida pública, o que vai acontecer? E vão encontrar? Vão cancelar o papel? Bom, então eu não vou comprar essa dívida pública. Porque eu posso comprar um papel aqui, amanhã eles vão auditar e aí vão cancelar a dívida, vão dizer que é ilegal e eu perdi meu dinheiro. Aí o que acontece? Para que a pessoa continue comprando a dívida pública, qual a única coisa que se pode fazer? Então eu vou aumentar a taxa de juros. Eu aumento o prêmio de risco. A taxa de juros é o prêmio de risco. Então vejam, Um comentário rápido aqui antes da gente dar seguimento ao vídeo. É o seguinte, ele está dizendo que quando o governo anuncia a auditoria, o Tesouro Nacional e o Banco Central serão obrigados a subir a taxa de juros porque ninguém vai querer comprar a dívida pública brasileira. Esse raciocínio só serve se a gente assumir de que é o mercado, ou seja, o setor financeiro, quem sustenta o governo, mas não é verdade. Essa premissa do Humberto Matos está embasada no conceito de superávit primário, que é um mito que é contado no Brasil. Ou seja, o superávit primário seria quando o governo gasta menos do que arrecada, o que é mentira. Porque é o seguinte, o governo tem as receitas tributárias, os impostos e tudo, e ele também tem um conjunto de receitas financeiras. Se você desconsiderar a receita financeira proveniente de novos empréstimos e considerar aquelas que são lucro da Petrobras, lucro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, o próprio lucro eventual do Banco Central, remuneração da conta única do Tesouro, o recebimento da dívida que os estados pagam e municípios pagam para a União. Tudo isso são receitas financeiras que nada tem a ver com nova dívida. Então, todos os anos sobram recursos acima do gasto primário do Estado. Portanto, se o governo anunciar uma auditoria da dívida e supostamente o mercado não quiser mais fazer negócios com o Tesouro Nacional, o governo necessariamente não precisa desse dinheiro. Porque o total de arrecadação do governo, considerando as receitas primárias e aquelas outras receitas financeiras que nada tem a ver com novas dívidas, como eu citei agora, é mais que suficiente para custear todo o papel do Estado, todas as despesas do Estado, saúde, educação, todo o custeio da máquina pública, certo? Então esse debate aqui, ele parte de uma premissa equivocada. Ele acha que o Brasil, de fato, está em déficit fiscal, mas não é verdade. Eu convencer uma pessoa a se arriscar mais, eu vou oferecer uma possibilidade de retorno maior. A pessoa não vai. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com as lutas que a gente luta. Eu também acho que a dívida externa foi incorporada à dívida interna e tem fraude nesse processo. Eu também entendo que a dívida pública é um gigantesco mecanismo de transferência de renda dos mais pobres, mais ricos. Sim, essa é. Tudo isso eu concordo. Só que eu penso que só auditar, sem estar dentro de um processo revolucionário, vai aumentar o problema e não reduzir. E segundo, eu penso que no momento inicial de um processo revolucionário, a gente pode, inclusive, utilizar esse mecanismo. Por quê? Veja a China. Como é que a China faz para crescer o que eles crescem? Eles utilizam a dívida pública deles, os mecanismos financeiros deles. Na China não tem teto de gastos. Na China não tem um monte de amarras fiscais. Eles controlam uma cesta de moedas, controlam o fluxo internacional de capitais que entra e que sai, e gastam. Se eles tiverem que construir uma cidade inteira, eles constroem. O que ele está colocando aqui é justamente a principal crítica da auditoria cidadã. O Brasil tem uma dívida de 9 trilhões que não tem contrapartida real. Ou seja, são só mecanismos financeiros que aconteceram no passado e que continuam acontecendo hoje, que criam dívida sem que o Estado receba esses recursos, sem que o mercado financeiro dê a contrapartida.
Né? Esses 9 trilhões de reais, onde é que está a ponte que foi construída com esse dinheiro? Nenhuma. Onde é que está onde é que está a malha ferroviária que o Brasil tanto precisa para interligar todas as cidades? Né? A dívida pública deveria ser um instrumento para financiar o crescimento econômico do país. Eles sempre fazem uma correlação de que a dívida proporção do PIB. Só que no Brasil não existe essa correlação. Numericamente, sim, numericamente existe. Mas não existe a dívida pública como um instrumento para lastrear o crescimento do PIB. É somente mecanismos financeiros, a dívida é somente um instrumento para tirar dinheiro da população, através do Estado, e repassar para o setor financeiro. E um dos mecanismos é a própria operação compromissada, que o Humberto vai falar e que ele acusa a Auditoria Cidadã e a Fatorelli de não entender, mas pelo contrário, eles entendem muito bem, por isso que eles fazem a crítica. E o Humberto defende com unhas e dentes de que o governo precisa manter essas operações, mesmo que isso custe dinheiro público e seja paga muitas vezes até com impressão de novas dívidas. Vamos lá. Não tem teto de gasto. Não tem nada. Investir. Mas isso funciona lá. Isso não funciona aqui, do jeito que a gente tá hoje, Depende, é só controla lá. Eu acho que hoje não tem controle. Eu acho que teria como funcionar se a gente tivesse instrumentos. Veja, hoje o nosso Banco Central não tem instrumento nenhum. Hoje o único instrumento que o Banco Central tem é a taxa de juros. Sim. Então, aumenta a inflação, ele não tem nada a fazer a não ser elevar a taxa de juros. Mas é uma coisa que eu vivo repetindo. Olha, quando tudo que tu tem é um martelo, todos os problemas começam a parecer com prego. Ele deveria criticar, assim, com um pouco mais de veemência e com exemplos mais concretos, a forma como a nação, né, como o governo diz combater a inflação. Porque a nossa inflação ela é causada por custo, ela não tem nada a ver com inflação de demanda e, portanto, a taxa de juros não tem efeito nenhum. Baixar a taxa de juros não vai ter influência na inflação brasileira, que é uma inflação necessariamente dada por custos. Veja aí o debate que teve a respeito do café, dos ovos, do preço do ovo, dos combustíveis, né? Se você fizer uma análise do IPCA, você vai ver que o aumento de preço que aconteceu não tem nada a ver com demanda aquecida. É meramente custos. Então a taxa de juros não tem influência nenhuma. Veja, eu defendo que o nosso Banco Central, primeiro, ele não pode ser autônomo, ele tem que ser um instrumento de governo. E segundo, ele tem que ter mecanismos de política monetária. Tá? Então, por exemplo, ele tem que poder atuar no mercado de juros futuros, comprando e vendendo no mercado futuro, porque assim ele consegue pautar também a taxa de juros futura. Eu acho que o Banco Central ele tem que ter mecanismos não só de dívida pública para retirar a liquidez do mercado interbancário de reservas. Por exemplo, garantir retorno para depósitos remunerados no Banco Central. Ele está defendendo o depósito voluntário remunerado, que paga mais que a Selic. É uma outra coisa que vai fazer. O pessoal que luta pela auditoria não entende esses mecanismos. Não porque, entende, por exemplo, né? Uma dívida sem contrapartida. A dívida tem contrapartida. Pode não ser uma contrapartida boa, mas tem. Quando você... O Banco Central, quando tem a reunião do Copom... Qual é a contrapartida da dívida, bicho? Qual é a obra que foi feita com a dívida? É só mesmo... A dívida se retroalimenta com juros sobre juros? Mas vamos lá. Bom, eles determinam a taxa de juros. Todo mês a gente vê no jornal, né? Olha, o Copom se reuniu, decidiu aumentar 1 ponto percentual. Mas isso é uma decisão de qual taxa de juros utilizar. Sim, tudo bem. O Banco Central não tem poder de obrigar os bancos a praticar qualquer taxa de juros. Não tem poder. Se o Itaú vai fazer um negócio com o Bradesco, como é que o Banco Central vai obrigar o Itaú qual taxa de juros que ele vai cobrar? O Banco Central não tem poder para isso. Sim. Então o que o Banco Central faz? Existe um mercado, chamado mercado de reservas bancárias, um mercado interbancário de reservas. Esse é o mercado que os bancos recorrem quando eles precisam de reservas bancárias. Tá? Nesse mercado é praticada uma taxa de juros, que é o preço do dinheiro a prazo. A taxa básica de juros determinada pelo Banco Central é a taxa que o Banco Central quer que seja praticada nesse mercado. Mas ele não pode obrigar os bancos a praticar determinada taxa. O que ele pode fazer? Ele vai atuar sobre a oferta de reservas bancárias nesse mercado. Então, por exemplo, se o Banco Central quer elevar a taxa de juros, é lei de mercado. O que ele faz? Ele precisa retirar reservas desse mercado. Se tem menos reservas nesse mercado, o preço dessas reservas sobe. Se o Banco Central quer baixar a taxa de juros, o que ele faz? Ele precisa colocar mais reservas nesse mercado. Como que o Banco Central faz isso? Manipulando os papéis da dívida pública. Ele faz uma explicação assim meio ao contrário. Mas tudo bem, a explicação dele não está errada não. Porque é o seguinte, quando o Banco Central define que a taxa de juros vai ser 14,25, ele está dizendo para todos os agentes do mercado, para mim, para você, para as corretoras para as instituições financeiras, para os bancos, o seguinte: olha, todo o dinheiro que trouxerem para mim, que qualquer pessoa trouxer para mim, né, eu vou pagar 14,25 de taxa de juros. Então, se o Bradesco quiser emprestar um dinheiro para o Itaú,
E o Itaú, bicho, eu tô precisando de um é o chamado interbancário que ele sempre usa, né? Tô precisando de X reais aí pra poder equilibrar as minhas contas, porque eu tive que pagar muito os meus correntistas, não faltou dinheiro e tal. Aí o Itaú vai responder, Bradesco, o Banco Central tá me pagando 14,25. Você vai pagar a mesma coisa? Né? Aí, se o Bradesco te dispor a pagar pelo menos o 14,25 ou até talvez um pouquinho a mais, então vai haver. Então, o Banco Central atua nesse controle de liquidez, como ele fala, justamente dizendo, ó, eu pago 14,25. O banco não vai emprestar abaixo disso se ele já tem um cliente fiel ali, que é o Banco Central pagando 14,25. É a mesma coisa que acontece quando você precisa de tomar um empréstimo ou uma empresa e vai ao banco e você não consegue tomar 14,25. Por quê? Porque o Banco Central já está garantindo a remuneração aos bancos daquele dinheiro. Então o banco só vai emprestar com 20%, 30%. Muita gente está criticando agora o consignado do chamado consignado do Lula, com razão, mas esquece de criticar que o Banco Central enxuga todo o dinheiro e remunera. E aí, para um banco emprestar para uma pessoa física, só se você pagar muito mais. Porque é muito mais econômico, mais cômodo você deixar aquele dinheiro dormindo no Banco Central, rendendo a 14,25, do que você emprestar ou para um outro banco ou então para outras pessoas. Mas essa operação ela acontece em outros países do mundo, só que num volume muito menor. Justamente o Banco Central do respectivo país fica ali olhando para ver se os bancos não estão emprestando abaixo daqueles 14,25, né? Porque isso em tese aceleraria a economia e poderia gerar inflação, né? Em vez dele enxugar tudo, ele enxuga só uma parte. Só mesmo ali para poder controlar, para garantir que os bancos não vão fugir daquele 14,25 que ele definiu. Quando o Banco Central vende um título de dívida pública, o que ele está fazendo? Ele está entregando um papel para um banco, ou para quem for está comprando esse título, em troca de dinheiro, ou seja, de reserva. Então, olha, se um banco lá trocou R$1 milhão por títulos no valor de R$1 milhão, tem R$1 milhão de reais a menos. Ele está explicando a tal da operação compromissada. Que é isso faz subir a taxa de juros, mas faz aumentar a dívida pública, porque agora tem uma dívida pública em mercado que antes não tinha. Uhum. Se o Banco Central quer diminuir a taxa de juros, o que o Banco Central faz? Ele compra papéis da dívida pública que já estão em poder do mercado. Como que ele faz isso? Ele joga mais reservas no mercado em troca desse papel que não é reserva, que está no mercado. Então vejam, se a gente abre mão desse instrumento de política monetária, que é a dívida pública, como é que nós vamos estabelecer a taxa de juros? Possível. Tu tá entendendo? Uhum. Então, esse debate é um debate que o pessoal que defende a auditoria da dívida pública sequer faz. A Fatorella explica isso com muita clareza. Ela está dizendo que o volume das operações compromissadas é enorme. Não precisava de enxugar 1,5 trilhão. Poderia enxugar, sei lá, 1/3 desse valor, 20% desse valor, justamente para que esse dinheiro volte para o setor bancário e os bancos sejam, digamos assim, tenham que escolher. Ou eu fico aqui com esse dinheiro parado sem remunerar nada, ou eu procuro um cliente externo, uma empresa, uma pessoa física, para emprestar esse dinheiro, só que com um juro mais baixo, né? Em vez dele ficar... Porque se você já tem a garantia do Tesouro Nacional, do Banco Central, né? E o Banco Central decide devolver esse recurso, ele vai ficar ali, poxa, entre ficar com esse dinheiro parado e emprestar para alguém, porém com uma taxa menor, eu vou ser obrigado a emprestar por uma taxa menor. A impressão que eu tenho é que eles não sabem disso. Claro que sabe, cara. Eu tenho essa impressão, sabe por quê? Mas não usa, né? Não, eu acho que eles não sabem mesmo. Ah, sabe. Não, eu sei que é difícil de acreditar, mas sabe por que eu acho isso? Outro dia, a Maria Lúcia Fatorelli, que é a principal liderança desse grupo, estava dando uma entrevista num programa lá, Amanhã Brasil, do canal do Jones, e eu mandei um superchat. E o meu superchat foi, olha, como que o Banco Central estabelece a taxa de juros básica da economia? Ela não respondeu. Ela respondeu sim. Isso. Eu vou mostrar aqui. Caramba, sabe? Então eu não sei se eles sabem, cara. Bom, o vídeo que ele tá comentando é esse aqui, ó. Ele, inclusive, fez um react da participação de Maria Lúcia Fatorelli. E justamente quando ela ia responder o ponto que o Humberto queria falar, ele simplesmente interrompeu a live e disse, ela não respondeu não, e cortou, né? Mas vamos lá. Um artigo que nós publicamos em novembro, está lá no nosso site, trecho da ata, o desmonte do trecho, com base, tem links, tem tudo que não dá tempo de eu falar aqui. Além... Tá bom. Aí, ó, quando ela falou não dá tempo de falar aqui, ele cortou o vídeo e disse que ela... Aí, ó. Ela não vai explicar, tá? Não vai explicar. Ela falou que é uma mentira, e aí depois ela vai começar a falar de várias outras coisas, etc. Então. Mas vamos olhar o vídeo original e ela responde sim, olha aí, ó. No interbancário, como é que o Banco Central tem controlado a taxa de juros? Fazendo 1,5 trilhão de enxugamento de moeda, gerando uma falsa escassez de moeda no mercado, provocando explosão da taxa de juros de mercado. Por quê? Os bancos não ficam com dinheiro em caixa. O dinheiro sobra lá no caixa do banco.
O Banco Central aceita aquele depósito de 1,5 trilhão e remunera com base na Selic ou mais. Porque a Selic remunera as operações compromissadas de 1,5 trilhão. E os depósitos voluntários remunerados remunera acima da Selic. O depósito voluntário sem transparência alguma. Paulo, quando você fala... Então é isso aí. Infelizmente o Humberto Matos corta o vídeo no momento que a Fatorelli vai responder, para depois ficar com esse discurso de que ela não respondeu. Mas vocês viram aí que eu mostrei que ela respondeu sim. Bom, só para mostrar que a Fatorelli tem razão nesse debate, eu vou abrir aqui a tabela do Banco Central, que mostra o volume dessas operações compromissadas a qual os dois se referem. Eu fiz aqui uma média das operações entre janeiro de 2025 e janeiro de 2024, né? E fiz aqui o cálculo da forma. As operações compromissadas têm um volume de quase 1,4 trilhão. Se você somar com os depósitos, com a média dos depósitos voluntários remunerados, a diferença de um para o outro é só que a operação compromissada, o governo dá um título como comprovante, né? E isso faz aumentar o saldo da dívida pública. E nos depósitos voluntários remunerados, os bancos simplesmente depositam lá no Banco Central sem necessariamente fazer essa contabilização de um valor a mais no estoque da dívida, certo? A diferença é só essa. E aí, por que o juro do voluntário eles estão pagando a mais? É justamente para tentar incentivar que as instituições financeiras não usem as operações compromissadas, mas sim o depósito voluntário remunerado. Se você somar essas duas, vai ter 1,5 trilhão, conforme a Fatorelli denunciou. E se você multiplicar esse valor de 1,5 trilhão pela taxa de juros que está vigente hoje no país, para os bancos e instituições financeiras guardarem a sua sobra de caixa no Banco Central, o Tesouro Nacional vai ter que pagar 220 bi simplesmente para trancar esse dinheiro lá no cofre do Bacen. 220 bilhões é maior do que o orçamento da saúde, maior do que o orçamento do Ministério da Saúde. Por isso que a Fatorelli critica tanto. E se o Banco Central não enxugasse tudo, deixasse uma parte desse dinheiro no setor bancário, esse setor seria obrigado a baixar as taxas de juros de mercado para que as pessoas pudessem comprar. Porque dessa forma, quando o Banco Central compra tudo, né, os bancos ficam numa posição confortável. Eles não precisam se esforçar para emprestar para alguém. Então é isso. Eu fico por aqui. Se inscrevam, comentem, curtam. Qualquer coisa pode mandar um e-mail. E a gente se vê no próximo vídeo.